Eu parei no 7º da última vez porque acabou a bateria no meio. Então eu vou continuar a partir do 8º. Tê-la-ia a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim. 9. Se a abrisse, teria achado nela rapé, e se aspirasse esse rapé, ele a faria espirrar? Sem dúvida. 10. Pode então o espírito dar a um objeto não só forma, mas também propriedades especiais? Daí ele fala, se o quiser, baseado neste princípio, foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. 11. Suponhamos então que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada? Aí ele respondeu, teria podido, mas não faria por não lhe ser isso permitido. Então, ele pode criar substâncias, só que existe sempre a vontade de Deus, né? E normalmente, pelo que ele fala aqui, não, naquela situação não seria permitido que ele criasse o veneno e desse, né? 12. Poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? E já terá se apresentado algum caso destes? Já, muitas vezes. Então, existem remédios que são criados pelos espíritos para auxiliar aqueles que estão, né, aqui. Então, ele fala que isso é possível, né? E que isso já ocorreu várias vezes até aquele momento. 13. Então, poderia também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Ele botou, ficaria sim, mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores da água? Condensa-os e os fará voltar ao estado normal. Priva-as de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Então, os espíritos conseguem, a partir da matéria que existe na nossa volta, matéria essa que muitas vezes a gente não vê e não sabe como utilizar. E eles têm o conhecimento necessário para se utilizar dessa matéria. Então, assim como ele fala que a água pode se tornar vapor e esse vapor pode se tornar sólido dessa forma como a gente entende, os espíritos podem criar coisas a partir das substâncias que existem na nossa volta. Então, ele fala e além disso, os espíritos contêm a vontade de Deus. E o que ele fala aqui? A vontade e a permissão de Deus. Aí tem uma nota. A questão da saciedade é aqui muito importante. Como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? O que se dá é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude, desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir aí a impressão da saciedade. Rogamos, todavia, aos senhores farmacêuticos e inventores de reconstituintes que não se encham de zelos nem creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem da vontade. Do outro modo, toda a gente se alimentaria e curaria a preço baratíssimo. Então, assim, se alguém ficou preocupado dos espíritos criarem comida e aí a nossa economia, sei lá,
dar algum problema, não vai acontecer, né? E não é que essa substância criada pelos espíritos, que ele cria ali a imagem de uma maçã, eu posso comer ela, mas daí eu posso sentir a sensação de saciedade. Assim como quando a gente, sei lá, come. A diferença ali do, digamos que fosse um arroz integral e um arroz branco. O arroz branco dá uma sensação de saciedade diferente do arroz integral, claro. Que no caso dos dois arrozes, não sei falar o plural de arroz, eles são, né, de fato, coisas, né, o organismo, ele digere de formas diferentes e por isso que dá a sensação. Mas a gente pode mandar a sensação de saciedade para o nosso estômago, assim como um remédio poderia dar a sensação de saciedade mesmo que a gente não coma. Então é isso, é a mesma coisa que um medicamento que dê sensação de saciedade. Então ele vai dar essa sensação, mas não de fato o meu estômago tá cheio, eu vou estar passando fome, digamos assim. Eu não vai ter ali talvez as substâncias necessárias para o meu corpo, para ele poder, que ele possa absorver e, né, mandar para as células, enfim, não vai ter isso, é só a sensação ali, a ideia de que eu estou satisfeita. 14. Os objetos que pela vontade do espírito se tornam tangíveis poderiam permanecer com esse caráter e tornarem-se de uso. Daí ele fala, isso poderia dar-se, mas não se faz, está fora das leis. Então ele pergunta ali, eu posso criar um espírito pode criar uma cama para mim e fazer com que ela fique tangível e aí deixar ali, né, a cama, e aí eu ganhei uma cama. E aí ele fala, ele poderia, mas isso não está de acordo com as leis divinas. Então, né, não é certo tu criar algo a partir do nada e ficar deixando para que alguém use, porque existem diversas leis que não permitem que isso se dê, mas seria possível. Tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? Daí ele responde, é fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda que tudo depende das circunstâncias, desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. Então, depende da circunstância onde ele está, mas que quanto mais evoluído, mais é a probabilidade dele poder, né, fazer essa tangibilidade dos objetos, tornar os objetos reais e palpáveis. 16. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes ou os objetos cuja aparência ele faz visível? Ele colocou, não, muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas praticando um ato instintivo que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. Então ele pergunta aqui se o espírito tem noção de como ele está fazendo para vestir aquelas roupas e para tornar um objeto tangível, né? Então ele sempre sabe o que ele está fazendo. Aí ele responde, não, muitas vezes ele faz instintivamente. É que nem quando a gente sei lá, eu gosto muito do exemplo do bolo. A gente faz a receita de um bolo. Às vezes a gente só vai lá, mistura tudo e faz com que o bolo esteja pronto e é isso. Mas, na verdade, muitas vezes esse bolo, ele vai estar ali gerando uma série de misturas, de químicas que fazem com que a forma como o fermento age no bolo, é que é uma coisa que eu realmente não tenho conhecimento, mas o fermento age de tal forma, transformando as moléculas do bolo ali, dos ingredientes, até que aquilo ali se torne uma massa única que possa, né, se tornar o bolo. Então a gente faz um bolo sem saber como funciona a química do bolo, sem saber como é que cada substância ali reage uma a outra para que se vire um bolo. A gente só mistura e sabe que vai dar o bolo. Então é a mesma coisa o espírito, ele só tem a intenção de estar ali daquela forma e aquilo se forma e ele não sabe como acontece, mas está acontecendo e vida que segue. Então é isso. Tá,
17º. Uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhes são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária, com as propriedades que lhes são peculiares, também poderá tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta. Daí o espírito botou: finalmente chegaste nesse ponto. Então é isso, de que ele botou na nota, né, antes de explicar. Era com efeito aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. A resposta prova que o espírito lê o nosso pensamento. Então, ele fala ali de que é como o espírito consegue, através, né, das substâncias que a gente não entende, que a gente não enxerga, formar matéria tangível, é a partir disso que ele consegue escrever no caderno sem que tenha, de fato, ali um lápis do lado, né? 18º. Pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? Aí ele botou: não faça jogo de palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil conservá-los, são conservados. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelo espírito não poderiam tornar-se objetos de uso comum por não haver neles realmente agregação de matéria, como nos vossos corpos sólidos. Então ele fala ali, ele disse, poderia ser criado uma matéria, um objeto, assim como a cama que eu dei o exemplo, e ela permanecer ali. Só que não faz sentido que isso ocorra, né? Não estaria dentro das leis. Agora, que o espírito cria ali no caderno, na folha, escritas e dê sinal de sua existência, isso sim é útil e que permaneça ali eternamente. Primeiro, não é uma substância com volume, são apenas os riscos que se fazem necessários para a evolução da doutrina espírita e, consequentemente, para a evolução dos espíritos e do ser humano. Então, por isso que seria permitido, né, estaria de acordo com as leis que aquela escrita se mantesse no caderno. Aí eu vou deixar o 129, o 130, 131 para amanhã, porque depois já é o próximo capítulo.